libertado o povo, ter sido levantado como libertador. Libertador é aquele homem que Deus envia para uma terra, e ali Deus pega ele, transforma ele em um líder espiritual, aonde Deus vai libertar o povo. Não é que o homem liberta, é Deus que liberta através daquele homem ou daquela mulher que está junto, porque de trás de um grande homem de Deus sempre tem uma grande mulher de Deus. A metade do meu ministério se chama Flaviana, minha esposa, tá? Então, diante de todo homem de Deus tem sempre uma mulher também. Todos esses obreiros que estão aqui, que somam com a gente, eles têm a esposa dele, que é a metade do ministério, tá? Então o que acontece? Ele tinha deixado Zípora, a sua esposa, com teu sogro Jetro. O sogro de Moisés, ele era sacerdote, tá? E ele era sacerdote de Midian, o lugar aonde Moisés foi quando ele teve que fugir do Egito, aonde ele foi bem recebido, aonde ele estava diante daquela situação. E ali, quando Moisés começou a se dedicar, o seu sogro Jetro, ele deixou que Moisés se casasse com Zípora. E eles tiveram 2 filhos. Glória a Deus, aleluia. Só que no momento em que Moisés foi para a peleja, Zípora não podia ir. Então Moisés pegou e foi fazer o ídolo do Senhor, e deixou ela segura, junto com seu pai, com seu rebanho e com seus filhos. Mas no momento em que o Senhor começou a libertar o povo de Israel, e Jetro ouviu falar que aquela nação estava sendo liberta, a primeira coisa que aconteceu foi o seguinte: eles estão no deserto, Zípora. Vamos ajudar o seu esposo. Aleluia. Irmão, eu não consigo fazer nada sozinho. Você não faz nada sozinho. A igreja de Cristo, ela funciona como um corpo. Apenas nós estamos aqui para fazer o ID, fazer a vontade do Senhor, pregar o evangelho do reino. Tem muitas pessoas que pensam que são super-homem, que pensam que são superman, mas não somos nada disso. Nós somos apenas canal do Senhor para anunciar a volta de Cristo. Moisés liberta o povo. Nós vamos chegar aonde esse texto nos traz a profundidade. E quando Moisés liberta o povo, todos passam lá, estão lá no deserto de Acononato. E sabe o que acontece? Ali, mediante aquela situação, Jetro descobre que Moisés está no deserto e todos os feitos que Deus tinha feito. Jetro fala assim: uma nação tão forte como o Egito. Moisés saiu daqui, foi lá e libertou o povo. Moisés não estava sozinho. Moisés, para fazer isso, tem que ter um Deus soberano. Tem que ter um Deus de Israel mesmo. Esse Deus que Moisés falava conosco, ele é real. É um Deus que transforma o homem, que transforma o jovem, que transforma o adolescente, que transforma a pessoa em uma nova criatura. Moisés foi lá e fez tudo o que Deus tinha mandado, ordenado. Existe a diferença de você fazer o que Deus manda e você fazer o que você quer. Deus nos dá o livre-arbítrio. E sabe o que acontece? Quando você faz o que Deus manda, Deus abençoa. Ou para dizer melhor, quando você faz o que Deus pede, Ele abençoa o povo. Tem coisas na vida que acontecem para que Deus venha abençoar o povo. Deus vela pelo seu rebanho. Naquele momento de dificuldade e aflição, Moisés lá no meio do Egito, e ali, logo abaixo desse texto, você vai ver no versículo 13, né? Que após Moisés ter um encontro com Jetro, sacerdote, homem experiente de Deus, tá? Homem experiente. Ele chega e vê Moisés sentado e todos sendo julgados por Moisés. Ou seja, todos os problemas eram levados a Moisés, o sacerdote. Moisés, o libertador. Moisés atendia o povo. Por quê? O pastor de uma igreja, ele assiste diante de Deus. Se você for ver esse texto, você vai ver que ele assiste diante de Deus. Antes de Deus usar qualquer um desses obreiros, Deus vai falar comigo primeiro. Ele assiste diante de Deus, tá? O pastor, o líder, o libertador, o homem de Deus, ele assiste diante de Deus. O que é assistir diante de Deus? Deus fala com ele o que necessita o povo.
Lachebe andará subnasce. O que acontece? Naquele momento, Moisés se sentava e a multidão, que era muita gente, ficava de pé. Jetro chegou e observou. E quando Jetro chegou e observou, aí Jetro começou a observar como Moisés trabalhava. Não era qualquer um homem que poderia chegar e falar com Moisés o que ele deveria fazer. Tinha que ser uma pessoa que tinha intimidade com Moisés. Sempre você vai ouvir alguém que tem intimidade com você, não é verdade? Sempre você vai ouvir alguém que tem intimidade com você. Naquele momento não era diferente. O que aconteceu naquele momento? Jetro falou assim: olha, Moisés, eu vou falar uma coisa para você. Isso daí que você está fazendo não está certo não. Certamente você desfalecerá e o povo também. Sabe por quê, Moisés? É muita coisa para você resolver sozinho. O que Deus está dizendo para mim e para você? O pastor Hélio, para o crescimento dessa igreja, ele não pode fazer nada sozinho, ele depende de você. Tá? Deus envia alguém para te ajudar, mas Deus fala assim: eu quero te levantar para que essa vinha seja uma benção. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus às vezes ele faz algo para que a gente venha entender lá na frente. Por que Deus levanta homens e mulheres de Deus? É para fazer a diferença. E naquele momento, ali, começa Moisés a separar os auxiliares. Auxiliares, fala comigo, auxiliares. Auxiliares. O que significa auxiliares? É aqueles homens que são cheios do Espírito Santo, homens com uma boa conduta, tá? Na sociedade, homens que não têm coisas que venham trazer problema, tá? Para a igreja, mas sim para ajudar o líder da igreja. Quando o pastor ele separa alguém auxiliar, aquele homem está sendo um aspira para ser um futuro diácono, um futuro presbítero, ou quem sabe também até mesmo um futuro pastor lá na frente. Se ele almeja o psicopata, ou seja, almeja ser um pastor, ele tem que fazer a obra decentemente, procurar fazer aonde está necessitado. Por exemplo, você chega na igreja e você vai ver que essa cadeira não está arrumada, você é auxiliar, você arruma. Glórias a Deus. Aleluia. Você chegou aqui, você viu que está faltando alguma coisa aqui, está faltando trazer um copo com água. Às vezes a pessoa está aqui louvando, está faltando trazer um copo com água. Você é auxiliar, você vai ali, pega um copo com água e traz para aquela pessoa. Isso é auxiliar. Às vezes o pastor da igreja não está no momento. Tem um auxiliar, o auxiliar vai chegar e vai ajudar. O que eu posso fazer? Eu não posso resolver muita coisa, mas eu vou tentar te ajudar. Isso significa auxiliar. As coisas mais simples que Moisés não tinha necessidade de resolver, o auxiliar resolvia. Está entendendo o negócio? Tem coisas que o homem em si não precisa de fazer tudo. Você já pensou? Se o pastor fosse dirigir o grupo das irmãs, se o pastor fosse dirigir o grupo de criança, se o pastor fosse dirigir o departamento de jovem, se o pastor fosse dirigir, fazer tudo, reger tudo, não ia conseguir. Não ia. Ia chegar um momento que ia bater o cansaço físico, ele não ia conseguir. Mas no momento em que se divide os deveres, alguma coisa diferente acontece no meio do povo. Glória a Deus, aleluia. O que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite é o seguinte: para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento, temos que dividir as tarefas. A Bíblia vem dizendo que no momento em que Jetro chegou com sua esposa, alguém veio e avisou à frente e falou assim: Moisés, vem Jetro. Você acha que um sacerdote ele ia vir sozinho? Você acha que o sacerdote, ele com aquele povo todo na mão dele de Midian, ele ia vir para de encontro com o seu genro sozinho? Ele veio com o povo de Midian que era arrebanhado por ele, com a esposa de Moisés. E quando ele chegou, ele começou a observar. Ele chegou ali não para criticar Moisés, mas para ajudar Moisés naquela peleja. Quem está na peleja para ajudar, meu irmão, é diferente. Glória a Deus. Ô, glória. Verdade. Tem muita gente criticando o povo de Deus, mas não quer ajudar, meter a mão na obra e fazer. Vamos entrar para a peleja para vir aquecer. Vamos fazer o ID do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia.
Ralaxebe andara subnasce. Ele chegou com a solução. Ele falou: não está errado, mas eu tenho a solução para você. Você pode chegar perto de mim e falar: pastor, não está certo isso, mas eu quero ouvir a tua solução. Porque para você dizer que eu não estou certo, eu quero ouvir o certo. Aleluia. Ele chegou diante de Moisés, Márcio, e ele falou assim: não está certo, mas eu tenho a solução. Levanta o homem, constitui um homem cheio do Espírito Santo, auxiliares. Quando o caso for simples, esses homens vão chegar e vão resolver. Quando o caso for muito grave, vão levar até você. Não vai cansar o povo não vai desfalecer, você também não vai desfalecer. E alguma coisa diferente vai acontecer no meio desse povo. Aleluia. A diferença está aí, irmãos. Para que Deus venha fazer algo diferente em nossa vida, nós não devemos fazer tudo só. Por isso mesmo que o próprio Deus, ele fala em Gênesis, após ele ter criado tudo, ele diz uma coisa bem simples: no sexto dia, não é bom que o homem fique só. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Não é bom que você faça as coisas sozinho. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Isso é a Bíblia que diz para mim e para você. Não é bom que o homem fique só. Ou seja, por isso que Deus falou com Moisés através de Jetro. E Moisés, cansado, ele falou: realmente você está certo, Jetro. Glória a Deus, aleluia. E Jetro, se alegrando juntamente com seu genro, ele fez uma coisa que muitos aí não faz. Ele chegou e falou: realmente, Moisés, esse Deus a qual tu serve é um Deus fiel. Glória a Deus, aleluia. É um Deus que tirou uma nação de dentro de outra, poderosa. Porque os egípcios naquela época, eles não eram só a nação poderosa só no Egito, eles eram no mundo todo. A Bíblia diz que os egípcios, eles eram a maior nação, a maior potência. Eles eram aqueles homens que eram temidos. Mas sabe por que eles eram uma potência? Porque o povo de Deus estava lá dentro. Glória a Deus. No momento que o povo de Deus saiu lá de dentro, acabou a potência. Aleluia. O que eu quero te dizer, você é uma potência dentro da tua casa. Sabe por quê? Porque você é serva do Altíssimo. Você é uma potência dentro da tua casa. Sabe por quê? Porque você é servo do Altíssimo. No momento que você falar assim: eu não aceito isso, o general vai fazer algo diferente naquela terra. Alai comandar a chuva sebes. Quando você se torna uma potência, você se torna diferente. Você pode até amar o pecador, mas você abomina o pecado. Eu não aceito isso na minha vida. Eu quero a minha vitória. A diferença está aí. Quando Jetro chegou para ter um diálogo com Moisés, foi de sacerdote para libertador. O negócio ali era pesado, era conversa pesada mesmo. Ele não estava falando com qualquer tipo de homem. E Moisés também não estava falando com qualquer tipo de homem. Estava falando com um homem que insistia diante de Deus. Hoje em dia, o pastor da igreja está ali, os outros estão zombando do pastor. Não sabe o problema que arruma com Jeová. Porque quem assiste diante do Todo-Poderoso é o pastor da igreja, é o sacerdote da igreja. Muitas das vezes ele não fala nada, mas entra no vale porque está falando besteira. Poderoso Deus. Xalamandou comanara seba. Deus te levantou para ajudar o pastor da igreja. Deus te levantou para ajudar o irmão da igreja. Deus te levantou para ajudar o ancião da igreja. Muitas das vezes você não ajuda e quer ser ajudado. O próprio Deus, ele se encarrega de cortar. Sabe como é que Deus começa a cortar? Dentro desse texto você vai ver que Jetro, ele pega, faz um holocausto e adora a Deus. Ele faz um holocausto e adora a Deus. Havia os irmãos de Moisés, tá? Arão vem com seu filho, que eram sacerdotes, e adoram junto com Jetro. Mas só que quem fez o sacrifício a Deus não foi Arão. Arão era da linhagem de Moisés,
Mas quem fez o sacrifício a Deus naquele momento foi Jetro, o sacerdote de Midian. E adorou o Deus Altíssimo, sabe por quê? Porque aonde o sacerdote entra e vê Deus operando um milagre, ele adora o nome do Senhor. Se o sacerdote entrar na tua casa e ver Deus operando um milagre, ele vai adorar com você, ele vai buscar com você, ele vai fazer algo diferente para que venha melhorar, que aquela vinha venha crescer a cada dia. Aleluia. Muita gente está esquecendo do que é ser sacerdote e do que é se respeitar um sacerdote. Irmão, eu conheço muitos pastores, muitos mesmo, tanto no Rio de Janeiro quanto fora do Rio de Janeiro. Eu conheço pastores que trazem multidões com eles. Mas eu vou dizer uma coisa: existe uma coisa chamada ética pastoral, respeito. Se você quer respeito, respeita o teu próximo. Aleluia. Tem muita gente que estão escarnecendo as igrejas, falando que na igreja tem ladrão, falando que na igreja tem isso, tem aquilo. Mas eu quero te dizer nesta noite, pode até ter, mas ainda tem homem de Deus ainda no lugar. Porque aonde o Senhor está, Ele faz algo diferente. O que acontece? Jetro chegou, mudou toda a história. Quem foi que Deus enviou para falar com Moisés? Será que Moisés ia ouvir alguém que estava ali, próximo dele? Poderia ouvir. Mas Deus enviou alguém que Moisés tinha uma dívida com ele. No momento em que Moisés estava em pecado, errado, quem foi que abraçou Moisés? Aleluia. Foi o irmão dele? Não. Foi a irmã dele, Midian? Não. Quem abraçou Moisés foi Jetro. Foi lá, pegou o azeitezinho, passou na ovelha. É ovelha espinhosa, tá? Matador mesmo, que matou o homem lá, era aquele. Ó, passou lá, cuidou de Moisés, né? Botou Moisés para cuidar da sua ovelha, deu um voto de confiança, fez assim: eu vou te dar a segunda chance. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nesta noite? Ele está te dando a segunda chance. Ele quer você na vinha dele. Ele quer você caminhando. Ele quer você na presença. Ele está te dando a segunda chance. Ele quer você na presença. Só que tem gente que quer fazer a obra de Deus relaxadamente. Se eu não fizer, ninguém faz. Está enganado. Deus vai levantar outro e vai fazer melhor. A obra continua. O que acontece? Deus começa a operar em Israel. Moisés para de ser tão cansado. Moisés já começa a fazer algo maior. Moisés começa a caminhar com pouco. Quando acontecia uma coisa que não poderia chegar, tá entendendo? Aquele limite que os homens não poderiam resolver, que eram homens que tomavam conta de 1000, tá? Homens que tomavam conta de 500, ou seja, de 100, de 50 e de 10, tá? Aqueles homens, quando não poderiam resolver, chegavam até Moisés. Não posso resolver, chegou no limite, é contigo. E Deus não muda a forma de trabalhar, hoje também é assim. Se eu não puder resolver, eu tenho que chegar ao meu superior e falar: não posso. Daí é contigo, resolve. Tá entendendo? O negócio na casa do Senhor é mais sério do que você imagina. Tem muita gente que vem para a casa de Deus e pensa que isso daqui é um parque de diversão. Vou falar para você, isso aqui não é um parque de diversão não. Para entrar no céu o negócio é sério. Isso daqui é coisa espiritual, é batalha. Só entra no céu quem perseverar até o fim. Tu pode estar em todos os cultos da igreja. Tu pode ser o maior pregador que já foi levantado. Mas se você não estiver conforme com a palavra de Deus, não adianta, você não entra no céu. Deus quer a fidelidade. Ali, quando Moisés começou a constituir os auxiliares, ele foi separando. E chegou um tempo que Moisés foi separando cada um com a sua equipe, tá? Eu vou falar dessa forma para você entender. Tem coisas que Deus vai separar você para fazer aquilo. Faça o que foi designado para você. Não se meta no que os outros estão fazendo, não. Faça o que foi designado para você. A Bíblia diz que houve separação. O que é separação, irmão? Deus colocou na mão daquele para fazer.
Deus colocou na mão do irmão presbítero José, para ele fazer algo, para ele fazer. Se colocou na mão do diácono Donato, para ele fazer algo, para ele fazer. Do diácono Moacir, para ele fazer. Do Luiz Eduardo, para ele fazer. Não é para mim fazer. Está entendendo o negócio? O negócio é bem mais sério. Se não está dando crescimento no departamento que você está, o problema está contigo, não está com o pastor da igreja. Se não está dando crescimento no departamento das irmãs, o problema não está com o pastor da igreja, o problema está contigo. Agora quando você aciona o pastor, com aquele botãozinho vermelho, fala: pastor, agora o negócio aí, ó, é contigo, resolve aí. Aí é diferente. Ó, temos que entender que tem homens e mulheres, ó, que assistem diante de Deus, tá? Deus, Ele é fiel com quem é fiel com Ele. O termo fidelidade vai além do que você imagina. Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar. Deus não quer trazer você para te prender. Me desculpe a expressão de palavra, como um cachorrinho, não. Ele quer que você seja liberto. Pelo contrário, quem te prende é o mundo. Ele quer que você seja liberto. Mas para que isso venha acontecer, precisa de fidelidade, honestidade e humildade. Tem muitas pessoas que não sabem mais o que é isso. Falam, mas quando chega o líder da igreja, vai só assim: ó, não está certo isso não. Eu não vou mais naquela igreja, eu não quero mais naquela igreja, eu não quero mais ficar naquela igreja, porque disso, por causa daquilo. Eu vou falar uma coisa: se o líder te chamou a atenção é porque ele te ama, porque só chama a atenção quem ama. Alaxebe andará sobre nasce, tá? Se chamou a tua atenção é porque te ama. Eu nunca vi Deus chamar na Bíblia alguém a atenção sem ele amar. Aí você vai ver que tudo começou a prosperar. Moisés chegava, o povo obedecia. Quando tinha um problema maior, chegava até Moisés. Por quê? Esse problema maior chegava até Moisés? Porque era necessário de ele resolver. Era para ele. Tem casos que é para o pastor resolver, mas tem casos que é para você resolver. Glória a Deus. É. Você já pensou, se tudo você for fazer, pastor é isso, pastor é aquilo. Se o pastor colocou você na liderança, é para o crescimento da obra. Glória a Deus. O que está acontecendo hoje é o seguinte: pega um fardo, joga nas costas do pastor e fala assim: não está indo para frente por causa do pastor não está fazendo. Ou seja, não está indo para frente porque o pastor não está fazendo. Não, pastor. O que eu quero te dizer com essa mensagem de hoje é: começa a marchar. Glória a Deus. Começa a fazer a obra. Fala menos e ouve mais. Faça o que está na tua mão para fazer e faça com amor. Sabe por quê? Porque no momento que você começa a fazer com amor, o próprio Deus, ele dá crescimento. A Bíblia diz que Apolo plantou, Saulo, apóstolo Paulo regou, e quem deu o crescimento foi Deus. Sabe por quê? Porque quem dá o crescimento é Deus. Deus quer fazer de você um pregador da palavra. Deus quer fazer de você algo diferente. Deus quer fazer de você na tua vida algo diferente. Só que para dar o crescimento é Deus que dá, não é o pastor da igreja. Ele só ensina. Então ali naquele momento no deserto começou a prosperar, irmão Nonato. Por que começou a prosperar? Glórias a Deus, aleluia. Por causa da obediência. O que o líder mostrou para aquela multidão? De Midian e de Israel. Tem muita gente que não sabe que um bom líder, para ele ser um bom líder, primeiro ele tem que obedecer. Se não obedecer, não adianta, que não vai ser um bom líder. Não vai ser uma boa líder, tem que obedecer. O caminho para entrar no céu é a obediência. O que Moisés mostrou? Quando Jetro chegou e falou com ele, e ele obedeceu, ele mostrou obediência. Ele poderia falar assim: pô, Jetro, quem é você, cara? Você não está vendo a multidão que está comigo? A multidão de Midian é muito menor. Como é que eu vou te obedecer? Só que aí gerou um problema. Moisés falou assim: se eu não obedecer a ele, o próprio Deus vai pesar a mão sobre mim. Sabe por quê? Porque Deus tem maneira de trabalhar.
Deus me levou para lá e eu aprendi muita coisa com ele. Eu aprendi a andar no deserto com ele. Eu aprendi no deserto a caçar água no deserto. Eu aprendi muita coisa com ele. Então eu tenho que obedecer a ele para que Deus venha me dar bênçãos neste lugar. Para que Deus venha me dar solução neste lugar. Glória! Alai comanarachebe andará sobre nasce. Ele confiou as suas ovelhas, as únicas ovelhinhas que ele tinha comigo. E como é que eu não vou obedecer a um homem desse? Moisés, creio eu, a Bíblia não relata, mas que ele tem um diálogo com Deus. Falou, Deus, e aí? Aí Deus falou assim, pode obedecer, porque sou eu que tomo o negócio. Quando você começa a obedecer, alguma coisa muda. Irmão, nós temos que sair da mesmice. O que é mesmice? Me incomodei porque aquilo não deu certo. Não dá para mim fazer mais. Eu vou ficar por aqui mesmo, é desse jeito, não vai dar certo. Que não deu certo o quê? Não deu certo uma vez, tenta mais uma vez. Não deu certo mais uma vez, vai tentando, que uma hora vai dar certo e Deus vai abençoar. A Bíblia diz, esforça e tem de bom ânimo, é se esforçar. Verdade. Tomou a primeira pancada, tá bom, levanta, bate a poeira, levanta e vai embora de novo. Aleluia. Toma o remédio e vai embora. O remédio do crente é espiritual, meu amigo. É pedir a Deus para que ele venha solucionar o problema. Tem muita gente que está fazendo as coisas que Deus colocou na mão e está fazendo assim, eu vou deixar de lado. Porque se eu não fizer, ninguém faz. Eu vou te falar uma coisa, como eu disse aqui antes. Se você não fizer, Deus vai enviar alguém e vai fazer melhor do que você. Porque quem capacita o homem é Deus. Pastor Ed está aqui. Eu chego e falo assim, vou fazer a obra relaxadamente, não quero saber mais de nada, não vou fazer mais nada. Deus vai levantar um desses daqui, se esse daqui também não quiser, Deus levanta daí. A obra continua. A obra é dele. Nós temos que entender isso. A obra é de Deus. Tem muitas pessoas que não estão entendendo muitas coisas no mundo espiritual. Deus, ele complica, descomplica e depois explica por que complicou. O Brasil está parado. O que Deus está dizendo? Eu uso quem eu quero. Se eu tiver que acabar com o diesel para não haver ônibus, não haver caminhão, não haver comida nos lares, eu vou acabar. Eu quero meu povo me clamando. Ah, Deus é carrasco? Não, Deus é bom. Mas Deus está pesando na balança. Está mostrando para o povo brasileiro que as coisas não é da maneira que eles estão pensando que é. Halai Komanarasheba. O que eu estou dizendo para você? Está pesando? Pô, irmão, me ajuda aí nessa batalha aí, irmão. Pô, eu estou nessa liderança aqui, eu estou sozinho aqui. Me ajuda aí, me ajuda. Eu te garanto que o irmão vai te ajudar. Está pesando no ministério? Pô, pastor, está pesando. Me ajuda aí, pastor. Entre oração, me ajuda junto comigo, me trabalha comigo nesse negócio aí. Você tem que dar aquele pontozinho e falar assim, eu preciso de ajuda. Porque Deus te deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio significa você ir e você vir. Mas Deus te deu também o limite. Você sabe o que é o limite? Deus fala assim, você tem um livre-arbítrio para você ir. Só que você tem um limite até aqui. Se você passar daqui, o negócio fica estreito. Voltar lá em Gênesis para você entender do princípio até aqui. Deus pega para Adão e fala assim, Adão, você e tua mulher, Eva, vocês podem comer de todo o fruto, mas no dia que vocês comerem desse fruto aqui, certamente morrerá. Sabe o que aconteceu? Comeu o fruto. Deus chega no jardim do Éden. Todo dia pela manhã Deus passeia no jardim, irmão. Pode ter certeza que Deus passa na tua casa. Pode ter certeza. Todo dia pela manhã, quando você está em subconsciência, que você está dormindo, Deus está passando na tua casa e está fazendo algo diferente. Todo dia pela manhã Deus está fazendo algo. E Deus chega e fala assim com Adão, Adão, o negócio estreitou aqui. E Adão escondido estava. Adão, cadê você? Adão sai com vergonha. Primeira coisa que o pecado vem é vergonha. Desobediência, a pessoa entra em pecado, é vergonha. Tá? O inimigo que quer ver você derrotado, não é Deus que quer ver você derrotado, não. Deus quer ver você próspero, Deus quer ver você abençoado, quer ver tua família abençoada, você feliz.
Vocês, filhos felizes, vocês, mães felizes, Deus quer ver vocês abençoados. Mas quem quer ver você triste é o diabo, não é Deus não. Espírito Santo. Aí pergunta: Adão, por que tu demorou? Senhor, porque eu estou nu. Aí o Senhor pega e fala assim para ele assim: mas quem te falou que você está nu? Aí Adão joga a culpa. Primeira coisa, quando a pessoa está em pecado, jogar a culpa em alguém. Aí eu peguei, eu não fiz esse negócio porque o pastor me dava limite para me trabalhar, não me dava força para me trabalhar, ou fulano não me dava, eu fiz isso por causa disso. Aí sabe o que acontece? Adão pega e fala assim: Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ela me deu do fruto que não era para me comer. E eu comi. Deus chama ela e fala assim: tu comeste desse fruto? Já transferiu para a serpente. Não, a serpente ela me iludiu. Mas Deus não tinha avisado antes. Deus avisou: não come. Aleluia. Deus vai te avisar antes. Não faça. Sempre na vida do cristão Deus vai avisar antes. Não faz. Porque se você fizer, o negócio vai estreitar. Glória a Deus. Outro texto na Bíblia, não estou fugindo desse. Eu estou falando sobre liderança hoje e o negócio é estreito. Tá? Outro texto na Bíblia que diz assim, ó: os filhos de Eli estavam pecando contra Deus, eles eram sacerdotes. Chegou um tempo que eles quiseram se arrepender e o próprio Deus o vomitou, não queria mais o arrependimento deles. Sabe por que Deus não queria? Porque eles já tinham feito coisas, escândalos com as coisas de Deus. Uma cadeira da casa do Senhor não pode ser tirada. Isso daqui é tudo consagrado a Deus. Eles pegavam as ofertas, pegavam as coisas que eram de Deus e traziam para benefício próprio. Irmão, eu vou te dizer uma coisa: tem coisas que é de Deus, você não pode botar a mão, porque no dia que você botar a mão, você entra no vale. Glória, 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 glória. Shalamando Komanarabada Suminas. Santo poderoso Deus. O próprio Deus, ele começou a fazer algo diferente no meio do povo e veio avisando, só que o povo não entendia. O que eu quero dizer para você